Olá, gente, boa noite, gente boa de Deus. Mais uma quinta-feira que a gente se encontra, mesmo remotamente, mas nessa convicção de que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então a gente tem essa certeza de que o Espírito Santo de Deus está entre nós, no nosso meio, e a gente agradece pela oportunidade que temos. Nós vamos orar nesse momento, onde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos para a gente concentrar nessa oração e buscar a face do Eterno. Te louvamos, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido, a bênção de podermos desfrutar da Tua comunhão, da Tua presença em nossas vidas, o Teu reino que em nós e pode produzir nas nossas vidas mudanças nas quais outras pessoas sejam impactadas. E o Senhor tem nos dado esses momentos de quinta-feira para que a gente conheça um pouco da história das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e que, ao longo desses anos, o Senhor tem trazido a essa comunidade para que a gente some e o Teu reino possa expandir, nós possamos fazer a diferença tanto nessa igreja local como na igreja global, ou seja, nos ambientes em que o Senhor nos leva a ser igreja e corpo de Cristo. Nesses dias a gente tem vivido essa grande oportunidade de podermos testemunhar e também fazermos a diferença nos outros ambientes. E nessa noite nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de encontrar a nossa querida irmã Rosinha para ouvir um pouquinho da sua experiência, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, tem feito na sua casa, e crer que há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso eu peço que o Senhor derrame sobre ela a graça de poder, ao testemunhar o seu testemunho, tocar os corações, tocar as vidas que nos ouvem, nos assistem nesse momento. Pedimos a cobertura do Teu sangue em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Boa noite. Boa noite. A gente conhece você como Rosinha. É. Mas como que é o seu nome completo? O meu nome é Rosemara Aparecida da Silva. Misericórdia. De Oliveira. É melhor Rosinha, né, ô Jair? É. Rosemara. E o Rosinha porque eu era magrinha. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, há 24 anos atrás. Agora já não é mais. Porque a engorda acaba ficando pequena, né? Mas então, é que aí, assim, espalhou, né? Espalhou, né? Ficou espalhada a coisa, mas tá bom. Mas, assim, quem te chama de Rosemara? Acho que ninguém, né? Só no meu trabalho. Uhum. Só no meu trabalho. Por causa do crachá, talvez, né? Sim, Rosemara, só. E o meu irmão, que mora longe daqui, me chama de Mara. Ah, tá. É o único na vida que me chama de Mara. Então, quando chama Mara, você sabe que é ele. Sei que é ele. Entendi. Sim. Muito bem. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história. Você é filha de quem? Onde você nasceu? Eu nasci no Paraná, no norte, aqui numa cidade perto de Jacarezinho, chamada Ibaiti. Conheço lá. Onde o povo tirava carta, né? Mas não conheço por causa disso, não. Lá tem uma igreja renovada. Então, tem uma. Inclusive, eu tenho uma amiga que era dessa igreja lá, presbiteriana. Eu nasci nessa cidade, na verdade, mas eu vivi até os meus 10 anos num sítio, que meu avô era sitiante. Eu fui criada pelos meus avós. Quando eu tinha perto dos meus 7 anos de idade, a minha mãe foi embora. Ela deixou os filhos e foi embora. Deixou
4 filhos. Inclusive, tinha um bebê de 8 meses. E nós ficamos ali naquele sítio, morando com meus avós, né? E fui criada por eles. Bom, você tocou, eu não sabia disso, né? Tem algumas coisas que a gente vai conhecendo a partir desses relatos, né? Sim. Você poderia abrir assim o motivo pela qual, porque talvez tenham pessoas que também tenham essa mesma experiência, né? Sim. Na verdade, é assim, o meu pai, ele não gostava de trabalhar na roça, e era o sítio. E ele trabalhava sempre fora. E o casamento deles não deu certo por conta disso, já de não conviver na mesma casa. A minha mãe trabalhava, ela cuidava de nós, que eu lembro disso, né? E quando ele vinha, ele brigava muito com ela. E houve, sim, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, houve uma traição, houve um adultério no casamento. E, por conta desse adultério, gerou-se um filho. E foi onde ela teve que partir, ela teve que ir embora. Porque ele não aceitava e ela teve que ir. E então ela ficou até quando ela conseguiu ficar. Só que ele chegava, ele maltratava ela. O psicológico nosso foi muito abalado por conta disso. Vocês viviam no meio dessa guerra. Nós né? vivíamos no meio dessa guerra. Até eu lembro de relatos assim que ele sempre andou armado, né? E tinha um pontilhão para chegar até a nossa casa. Então, ele sempre chegava na noite, bem adentro, bem meia-noite, 1h da manhã. E ele já subia aquele pontilhão, ele já subia atirando. Então, a gente acordava com aquele barulho. Né? E a gente ficava nessa guerra. Então, a minha infância, nesse período ali, foi muito difícil. A minha, dos meus irmãos, né? Nós somos em 4, né? E foi muito difícil. E tenho esse irmão mais novo que ele não aceitou, no caso, não conviveu com a gente, foi criado fora do lar. Só que os meus avós eram cristãos. A minha avó já era cristã e meu avô também. E eu acredito que no meio disso tudo, a nossa vida foi guardada por Deus pelas orações da minha avó. Porque o que a gente ouvia do meu pai era assim: eu mato essa mulher e mato todos os filhos e também me mato. É uma história muito triste, que muitas pessoas vivem essas histórias. Sim. E naquela época, lá em 1900... Isso emocionalmente, psicologicamente, você saber que a qualquer momento você pode ser morto, deve ser terrível. Uma sensação horrível. Assim, a gente vivia com medo. Então, era assim, né? Essa fase da minha vida foi assim. E aí a minha mãe foi embora. Ela falou assim para minha avó que ia arrumar um lugar e ela viria buscar 2 e depois ela buscava mais 2 dos filhos, né? E aí ela não pôde voltar porque o meu pai era primo de um juiz da cidade. Então foi tudo a favor dele. Ele entrou com um processo de abandono e naquela época era muito terrível essas coisas. E foi muito escândalo, né? Muito severo. E ela perdeu, assim, mediante a lei, ela perdeu o direito de ver os filhos. Então, ela não podia nem chegar perto de nós. E ela foi embora dessa cidade para Curitiba, que depois, muito tempo, fiquei sabendo. E a gente não tinha mais notícia da minha mãe. Né? E eu chorava muito. Nossa, eu chorava muito. Minha infância toda foi de muito choro, eu ia para a escola, eu me via dentro da sala de aula, de repente eu chorava demais, era muito choro. Foi muito triste. Mas eu tinha um Deus que me guardava. Amém. E eu já tinha o chamado.
Então, ali naquele período, naquele tempo, a gente já ia para a igreja. Minha avó já levava a gente para a igreja com ela, né? E os dias foram passando, a gente estudou naquela colônia ali até o quarto ano primário, né? E depois o meu pai, ele sempre vinha. Ele ia embora, ele sumia, depois ele voltava, e ele chegava fazendo um terror. A gente não tinha amor, a gente falava bênção para ele, ele não respondia, né? Então, a gente não tinha amor de pai. A mãe já tinha ido embora e o pai não tinha aquele amor. Mas ele vinha. O que ele queria de nós era que a gente estudasse, se formasse, para a gente seguir um caminho bom na vida. E ele sempre vinha. E quando eu terminei o primário, minha irmã terminou também, que a gente estudava junto, tudo assim. A gente foi para a cidade para estudar. E aí a gente começou a passar muita privação, porque o meu avô ficou sozinho no sítio. Lá a gente tinha fartura de tudo. A minha avózinha era bem magrinha, assim, então ela vinha e cuidava da gente ali. Muitas vezes a gente não tinha, né? Quando o meu avô vinha e trazia, de repente ele pega e vem embora junto com a gente, deixou o sítio lá à mercê. Então foi muito difícil. A gente estudava, e eu sempre gostei de estudar, e eu tinha um sonho de ser professora, né? Eu falei, eu vou estudar para eu ser professora e viver a minha vida, já que a minha mãe não volta, e os anos foram passando, minha mãe não voltava. E aí a gente separou da família materna. Hoje eu tenho contato com eles, mas assim é um contato meio distante. A sua mãe é viva ou não? A minha mãe é viva. Só que esse sintoma de depressão que as pessoas falam, eu tive isso, eu tive tudo isso. E hoje eu sei que eu tinha aquele sintoma de depressão, que era depressão. Talvez na época, pela ausência de recursos, né? Porque depressão não se falava, doença nova. Não se falava em depressão. É uma doença nova, mas você já tinha isso. Eu já tinha isso. Pela consequência do abandono, né, da tua mãe ter que sair dessa esperança que você praticamente não sempre tinha, mas não sabia que não iria acontecer. Então era assim, e Deus sempre me mostrou muitas revelações e sonho. Eu sempre sonhei. Então é assim. É até engraçado que eu falo assim, quando eu falo para as pessoas que eu aprendi a costurar dormindo, as pessoas dão risada, né? Mas já vão entender. Então, e quando eu tinha muita saudade da minha mãe, eu ajoelhava, porque meu avô ele ensinou a gente a orar. A minha avó ela ensinou a gente a orar o Pai Nosso. Então, até hoje, todos os dias eu oro o Pai Nosso. Diante do maior problema, a oração do Pai Nosso. E quando eu tinha saudade da minha mãe, eu ajoelhava e orava a Deus. Eu falava, Senhor, eu preciso matar essa saudade. E eu sonhava com ela de noite, mas eu sonhava com ela com a fisionomia que ela tinha ido embora. Eu não conseguia ver outra fisionomia nela. E assim os anos foram passando. A cidade era uma cidade que não tinha muito recurso, né? E aí, com os meus 16 anos, eu fui embora para São Paulo. Fui morar em São Paulo. Estudei. Quando eu terminei, lá nessa cidade ainda no Paraná, quando eu terminei o ginásio, que era ginásio na época, agora é ensino fundamental, eu cheguei para o meu pai e eu falei assim para ele, pai, terminei o ginásio. Mas a gente não tinha comunicação com ele, ele não aceitava a comunicação da gente com ele. Era difícil. Ele falou assim para mim, e agora? O que você vai estudar? Eu falei assim, agora eu vou estudar um magistério, na época. O que é o magistério? Ele falou para mim assim. Eu falei, eu quero ser professora. Aí ele falou assim para mim, mas de jeito nenhum você vai ser professora, nunca.
se não tiver um estudo melhor para você aqui, porque ele não morava com a gente, só que ele ficava dando palpite, sabe? E se não tiver um estudo melhor para você aqui, você vai embora para São Paulo estudar ou vai para Curitiba, para algum lugar. Aí eu falei, e eu sempre obediente, falei, então tá bom. Aí eu fui estudar contabilidade, me formei em técnico em contabilidade no ano de 1986, né? E indo para a igreja. Mas quando eu estava na 7ª série, foi quando eu desci as águas do batismo, porque eu já congregava em uma igreja. Eu congregava já em uma igreja lá, com a minha avózinha. E a gente... Só que o meu pai, ele proibia muitas vezes a gente de ir para a igreja. Ele, muitas vezes, ele ficava... a gente morava numa casa que tinha bastante pé de café. Ele ficava escondido atrás do pé de café para a gente não ir, para não deixar a gente sair para ir para a igreja. A gente tinha que voltar para casa, né? Muitas vezes a gente tinha que voltar. Mas eu fui perseverando, né? E sempre com a vontade de... Aí o meu sonho de ser professora foi um balde de água fria na minha cabeça, né? Ele falou, de jeito nenhum, você não vai ser professora. Então, eu terminei o colegial e aí eu fui embora para São Paulo. Arrumei um emprego bom lá em São Paulo, no ramo de cosméticos. E só que daí eu fui para São Paulo e saí da igreja, porque nem lá eu podia ir na igreja. Minha tia também barrava de ir, não deixava ir. Fui morar com a minha tia, morei 3 anos com ela, trabalhei, conheci o Jair, a gente começa a namorar, nós namoramos 3 anos. E aí eu volto para o Paraná, fico mais um tempo lá. Aí eu volto, já fui morar com o Jair, né? A gente não casou de imediato, não. Mas eu afastada da igreja. E aí, com 2 anos que eu estava morando com o Jair, eu já tinha a Ingrid. E aí, depois de 2 anos, nasceu o Guilherme, né? Eu voltei para a igreja, para a Assembleia de Deus. Voltei para a igreja e comecei a buscar Deus, buscar Deus. E eu falava para o Jair, eu estou dentro da igreja, mas eu não participo de nada da igreja. Eu estou só ouvindo a palavra. E eu preciso casar com você no civil, ter a bênção de Deus, né? E aí ele falava assim para mim, você já arrumou marido? Você já arrumou marido? E ali foi. E foi uma luta assim, de 12 anos, eu orando para Deus abençoar. E um dia ele falou para mim assim, você quer casar mesmo? Eu falei, quero casar, porque eu preciso entrar em comunhão com Cristo, com a igreja. E, ainda que você não vá, eu preciso entrar em comunhão. Ele falou, então vai lá e acerta o casamento. Achou o marido. Lá em São Paulo, a gente morou 5 anos, né, na casa dele lá. Aí a gente veio para cá, para Lençóis. Você é de São Paulo, Jair? De São Paulo, natural de São Paulo. Sim. Uhum. E aí a gente veio para cá, em 95, nós viemos para cá. E eu congreguei na casa de oração, depois eu congreguei numa outra igreja. Depois eu vim para o Ipiranga, a Assembleia do Ipiranga. Mas eu sempre orava a Deus, eu falava, Deus, o dia que o Senhor salvar o meu marido, eu vou servir com ele junto, onde ele for. Era a minha conversa com Deus, né? E voltando um pouquinho, quando o Guilherme nasceu, em 92, ele é de 92, a Ingrid é de 90, ele é de 92. A gente se viu perdido, porque no... Estão ouvindo? Acho que é o seu coração.
fechado, né? Aí a gente se viu perdido, porque o Jair estava desempregado. E eu, desempregada, com 2 crianças pequenas, a gente se viu perdido. E eu buscando a Deus, orando. A nossa vida foi feita de milagres, porque eu orava e Deus supria. Eu orava e Deus enviava. Foi feito assim. E um dia, uma cunhada minha falou assim para mim, lá no Belém, eles dão um serviço para fazer em casa. Vai lá buscar serviço para você fazer, né? Vê o que é. E foi aonde eu fui lá e peguei. Era um serviço de costura, né? De costura. E a mulher deu uma amostra para eu fazer, eu fiz aquela amostra e peguei o serviço. Eu não sabia costurar, eu tinha uma máquina. Que quando eu tinha 13 anos, a minha avó falou assim, ó, eu comprei uma máquina porque eu tenho certeza que um dia uma de vocês vai usar. Nós éramos em 2 irmãs. E eu tinha aquela máquina que eu tinha levado para lá, né, para São Paulo. E eu fui nessa fábrica, peguei o serviço e fui para minha casa costurar. Mas eu não sabia costurar. Então, o que aconteceu? Eu criei uma oportunidade ali. Deus me deu essa oportunidade. Eu peguei aquela amostra de roupa e abri. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei por onde começar a fazer isso. E eu ajoelhei na beira da minha cama e eu orei 2 horas em cima daquela roupa. E aí eu levantei e fui para a máquina, fui fazer aquela roupa. E fiz aquela roupa. Eu fiz aquela roupa, eu desmanchei a roupa inteira e fiz de novo. Isso era num sábado. Aí, na segunda-feira, eu levei lá na fábrica, era uma fábrica muito grande. E a supervisora lá, a encarregada de produção lá, falou assim para mim, se você tiver 6 erros, você não leva o serviço. Mas, se você tiver menos que 6 erros, eu te dou o serviço. Eu tive 2 erros. E aí ela me ensinou como que fazia aquele serviço ali que eu tinha errado. Ela falou, o serviço é seu, então você vai levar tantas peças e você tem que me dar conta daqui a 1 semana dessas peças. Eu voltei para casa muito feliz. Sem saber costurar nada. Nada. Eu trazia as peças da fábrica overlocada, tudo overlocadinha, e uma amostra para eu copiar. Hoje, as meninas que me conhecem, elas dão risada porque elas falam assim, a gente já sabe o que você vai falar, estuda o projeto. Né? E tudo que eu aprendi foi o Espírito Santo e Jesus que me ensinou. Porque eu não sabia pesponto, a língua da costura eu não sabia. Uhum. E tinha ali, né? Eu tinha que fazer do jeito que estava a mostra. Eu falava, Jesus, me ensina. Jesus, me ajuda. A minha sogra, meu marido, é testemunha disso. E ali, Deus foi me ensinando. Então, quando eu não sabia fazer um serviço naquela roupa, eu falava assim, eu orava a Deus, e eu falava, Deus, me mostra como é o processo dessa roupa. Eu dormia e eu sonhava costurando aquela roupa, como se eu fosse muito profissional. De manhã eu acordava, sentava na máquina e fazia do jeito do sonho. Meu Deus. Tá? E foi o meu professor, Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo. E aí, dali eu fui tirando. Eu falo para minhas alunas hoje assim, né? Porque hoje eu dou aula. Uhum. Eu falo para elas assim, se fosse pelo pouco, eu não tinha prosseguido na carreira. Se fosse pelo pouco, porque eu tinha que dar conta de 20 peças por semana, numa máquina que não tinha motor, que era pedal. Eu tenho ela até hoje, a minha máquina. Está guardada, não presta para nada, mas ela está guardada. E aí, eu aprendi dessa forma. E Deus me deu esse dom. Eu, na verdade, eu já nasci com esse dom, só que
Deus me colocou na situação para Você estudou contabilidade? Sim. E depois, quando eu fui para São Paulo, eu estudei um pouco de inglês, mas eu não terminei. Certo. E aí a costura é o que manteve a vida financeira de A vida vocês. financeira. Só que você não fez nenhum curso de assim nesse primeiro momento. Não fiz. O curso foi Jesus que me ensinou. Aí ali em São Paulo, Deus foi colocando pessoas na minha vida. Tem uma amiga que mora em São Paulo que chama Neuza Aragão. Ela comenta muito nas minhas publicações no Face. E ela viu o meu serviço, ela me chamou. Depois de um ano que eu trabalhei para essa fábrica, eu levava serviço toda semana, e de 15 em 15 dias eu recebia o pagamento. Era o que mantinha até o Jair arrumar emprego, que ele ficou bastante tempo também desempregado. E nesse período dos 3 anos que eu fiquei ali, eu fui trabalhar com ela. Ela chegou para mim sem me conhecer, ela viu o serviço. Ela falou assim para mim: você quer trabalhar comigo? Eu te dou uma máquina novinha, reta, industrial, para você trabalhar. Você faz essa parte e eu faço outra parte. E eu divido a metade do lucro com você. Então, assim, nós trabalhamos 1 ano e meio juntas. Depois, Deus abriu porta em outro lugar, numa oficina de costurar bolsa de couro. Eu aprendi também, Deus me ensinou. Deus me capacitou ali. E foi. Aí, com 3 anos que eu trabalhava na parte da costura, trabalhei em fábrica de bermuda, assim, oficinas, né? E o Jair veio para Lençóis. E ficou aqui em Lençóis, arrumou emprego. Eu vim para Lençóis. Depois de 6 meses que ele estava aqui, eu vim para cá. Isso tem quantos anos? Isso foi em 95, nós viemos. 95. Já tinha todos os filhos? Ou não? Eu tinha a Ingrid com 5 e o Guilherme com 3. 3 anos. Vocês têm 3 filhos? 3 filhos. A Ingrid, o Guilherme E o Jor. O Jor nasceu 2 anos depois que eu estava aqui. Foi filho de promessa também. Que Deus me deu o sonho que eu precisava, era necessário que eu tivesse um filho. Esse é um filho, é outra coisa também. Sim. Depois. Finalizando a questão da costura, da sua profissão, você tinha um sonho de ser professora. Eu tinha um sonho de ser professora. Né? Tá. Aí eu vim trabalhando em Lençóis com costura. Com 15 dias que eu estava aqui, eu já fui trabalhar com costura. Depois de 10 anos, houve esse concurso no Centro de Formação, que é o Centro Municipal de Formação da cidade. E eu prestei o concurso. Mas, assim, no edital do concurso, estava assim, que era para ser monitor. Eu nem sabia que era ser monitor, né? E o sonho de ser professora adormeceu. Eu falei assim, bom, eu não dá mais, não dá né? mais, eu tenho que criar meus filhos e tal. E eu prestei o concurso, passei em 2º lugar no concurso em 2002. Em 2003, eles me chamaram para trabalhar no centro municipal. E quando eu fui fazer a entrevista, que era o seu Vanderlei Francati, ele tinha a sala do centro municipal lá no Senai, né? Ele falou assim: olha, você está sendo contratada para dar aula, você já vai pegar 2 turmas. Já tem 2 turmas montadas e você vai dar aula para essa turma. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí vai a Rosemar orar. E ora para Deus capacitar, porque eu sabia para mim. Você não tinha didática, porque você não foi... Na verdade, quando eu trabalhei com a costura, eu fui gerente de produção em uma fábrica de uniformes, aqui em Lençóis, que tinha antigamente. Eu fui por 1 ano. Então, Deus já me capacitou ali. Preparou esse momento. Isso. E comecei a dar aula no centro em 2003, né? E estou dando aula até hoje. Aí, nesse tempo que eu virei professora, eu fiz curso no Senai de capacitação de instrutoria, eu fiz um curso muito bom na época, no final de 2003 eu fiz esse curso, que ensina as didáticas.
E fui me aperfeiçoando, buscando conhecimento. Aí conheci informática, que não conhecia, fui fazendo cursos de informática. Em 2009, eu encontrei minha mãe. Não pode deixar esse momento passar sem contar isso. 33 anos depois, eu encontrei minha mãe. E hoje a gente tem uma relação muito boa. E em 2012, eu prestei um vestibular, que eu queria estudar letras, e fui fazer faculdade de letras. Em 2014, eu me formei em letras, e colei grau, tudo certinho, me formei. Professora de língua portuguesa. Porém, eu não consegui pegar aula, por conta do nome do cargo que eu tenho hoje, que não compete com professor. Apesar de eu ser professora... Mas você não pode ter os dois cargos, não duas pode funções. ter os dois cargos, porque o nome do meu cargo não é compatível com o nome do cargo de professor. Sim. É uma coisa assim, né? Mas tudo bem. Me formei em letras, tal. Aí, ano passado, 2018, eu comecei outra faculdade, à distância, pela Unicesumar, e eu fiz a faculdade de designer de moda. Eu vou colar grau agora. Eu acho que depois de agosto, a hora que passar essa pandemia, vai ter a minha colação de grau de designer de moda, que já é a área que eu atuo até hoje. Daqui 5 anos eu me aposento na escola. E eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, e para quando eu me aposentar, se eu estiver ainda, se Jesus não vier e tudo estiver bem. E teve muita coisa. Deixa eu perguntar agora, já que você tocou no assunto, a gente passou essa parte, e parabéns por essa... tem muitas pessoas que desistem, né? Ou colocam a desculpa, porque tem filho, porque passou o tempo. Você prova o contrário disso, que Sim. sempre é possível estudar, é possível manter a cabeça, a mente produtiva, Sim. né? Porque, além de 2 faculdades hoje, você ainda tem um projeto para quando você aposentar. Ou seja, você planeja muito bem as suas coisas. Planejo. E a gente percebe, nesse tempo que a gente tem convivido junto, essa alegria que você tem em fazer as coisas, a disposição Sim. em fazer. Né? Eu nunca começo algo para desistir. O Jair está ali, ele é prova. O Jair... mas não, vamos acabar. Hoje eu entreguei o projeto da escola, porque nós vamos trabalhar online agora, esse semestre que vai começar, nós vamos dar aula online. E a semana passada eu fiz o projeto, porque eu tenho 5 turmas diferentes, então tem que ser um projeto para cada turma. E hoje eu entreguei o projeto para a minha diretora, ela gostou muito do projeto, ela falou que está muito bem feito. E é assim, mas tudo que eu vou fazer, eu peço direção de Deus, do Espírito Santo, para eu começar a fazer. Como que foi o reencontro com a sua mãe? Aquela menina que aguardava o retorno, não aconteceu, mas depois de 33 anos. Enquanto o meu pai era vivo, ele não permitia que a gente fosse, mesmo que não morasse muito assim, não convivesse com a gente. Ele não permitia que a gente fosse. E aí, em 2003, né, até 2003, eu não tinha notícia dela. Foi um mês antes de eu começar a trabalhar nessa escola, nós fomos numa cidade perto de Ribeirão, São José do Rio Preto, e nós ficamos 7 dias nessa cidade, onde eu fiz a obra. Eu fui visitar muitas pessoas, tinha pessoas de outros lugares que reconciliaram através da oração, e ali, sabe? E o Jair precisou de um advogado, e Deus preparou um advogado de lá, de São José do Rio, dessa cidade, perto. E um missionário, ele falou assim para mim: quando você chegar na sua cidade, você vai ter... A hora que você pôr os pés na sua casa,
você vai ter uma surpresa. E a gente voltou depois de 7 dias. E o telefone meu tocou. Na época, a gente tinha ainda o telefone de linha. Era o meu irmão mais novo, o pequeno, que mora em Santo André. Pequeno, mas casado já. Ô, Rose, olha, eu descobri onde a mãe mora. Na mesma semana que a gente veio, de Nhandeara, ele falou, ele me ligou e falou, você quer ver ela? Só que você vai ter uma surpresa. Ela não é aquela pessoa que a gente imagina que ela é. Ela é uma pessoa muito fria, ela não recebe bem a gente e tal. E eu peguei o telefone dela e liguei. Liguei, conversei com ela. Ela me tratou bem seca mesmo, bem fria, que outro balde de água fria na minha cabeça. E aí passou um tempo, eu ligava de vez em quando, e ela começou a me ligar. De tempos em tempos ela me ligava, sabe? E de 2003 eu só fui conseguir em 2009. Daí eu fui, né? Fui com os meus 3 filhos e eu encontrei ela lá. Ela veio me buscar na rodoviária lá. Em que cidade? Em Ubatuba ela mora, Ubatuba. na praia de Perequeaçu. Ela mora lá. Ela recebeu a gente, ela tem lá uma pousada, e ela hospedou a gente. E nós fomos conversando picado, porque, como ela atendia muito público, só que o meu irmão não sabia da nossa existência. Eu tenho um irmão mais novo, que é do... Que foi o... Não, é do tá. do segundo casamento. Certo. Eu não sabia que... Ele não sabia da nossa existência. Então, quando a gente começou a procurar... Ele ficou. Aí esse irmão mais novo contou para ele que tinha. Viu, essa mulher que você fala que é sua mãe, não tem só você. Tem mais 4 que ficou para trás. Ele falou. E aí ele queria saber. E aí onde foi que ela permitiu, eu acho, que para a gente ir, né? A minha irmã foi, não foi uma vez só, não foi mais. E eu fui, a gente conversou picado, nós ficamos lá uns dias, e ela, bem assim, eu tratei naturalmente, como se foi uma emoção, assim, a gente se abraçou muito na hora, ela chorou muito. E nesse período, nessa semana que eu fui lá, ela tinha uma amiga, e essa amiga veio conversar comigo, e contou para mim que ela sofreu muito a nossa ausência, que ela só foi embora porque ela precisou ir mesmo. E o meu irmão também queria saber tudo o que tinha acontecido. E nisso, eu vim embora. Aí, depois de 3 anos, a gente foi de novo. Depois de 2 anos, a gente foi. E sempre a gente está indo para visitar ela. E esses dias, semana passada, ela me ligou, ela falou, vem aqui. E, quando eu vou lá, ela fala assim, fica morando aqui. E aí, nessa última vez que eu fui lá, as pessoas chegavam lá, nossa, tem família. Aí ela falava assim, é minha irmã. Nunca, porque ela tem uma vida. É tão complicado isso, porque a pessoa tem lá uma vida e chega um monte de filho atrás. O que é isso, né? Então, eu olhei para ela e falei assim, olha, não precisa mentir, porque mentir não é de Deus. Não fala. Não precisa justificar nada. Não precisa. Eu falei para ela, não precisa. Aí ela falou, é mesmo, né? Eu falei, é. E aí, para vir embora, é aquele sofrimento, porque a única que visita sou eu. Apesar dela ter ido, de eu ter sofrido todo essa ausência, eu sempre amei. Eu sempre tive amor por ela, sabe? Então, e aí ela falou assim para mim, olha, eu não posso voltar ao tempo perdido, mas eu posso te pedir perdão, porque quando você mais precisava, eu não consegui cuidar de vocês. Eu falei assim, não, Deus mandou a senhora embora porque foi um livramento de Deus. Porque se tivesse ficado, talvez a senhora não estaria viva. Porque meu pai era muito bravo.
né? Era muito bravo demais. Então, eu vejo como um livramento. Eu vejo como um livramento de Deus na vida dela. O meu irmão é missionário. Meu irmão, agora ele está meio assim, mas ele fazia trabalho na penitenciária, nos hospitais. E, graças a Deus, Deus colocou ele lá, né, para fazer a obra. E a gente se dá bem. A gente sente saudade. Rosinha, tem a questão, eu já queria pular, porque a gente também vai avançando o horário, muito 1 hora comprido. mas há algumas coisas pontuais que eu queria que nós pudéssemos também abordar. A questão tempo, né? Porque assim a sua vida parece não, ela está Dividido em ciclos. ciclos, né? Sim. Então o ciclo de você não ter a mãe, o ciclo de estudo, o ciclo de casamento, filhos. E aí você sempre também, quando você reconciliou, você tinha o desejo de servir a Deus juntamente com o seu esposo, Sim, né? Essa era uma oração que você sempre sempre fiz. fazia. Como que era o Jair? Porque assim, hoje a gente tem um Jair que eu conheço esse Jair, né? Esse Jair de agora. E como foi esse processo de Jair- aguardar a conversão? Porque tem muitas pessoas talvez estejam nos ouvindo hoje e que elas estão nesse ciclo de ainda estar orando pela conversão do esposo. O Jair era assim, ele é uma pessoa muito boa de coração, porém ele era muito bravo, muito ciumento. Ele tinha muitos ciúmes. Ele era uma pessoa assim, um ciúmes doentio mesmo, que a gente não ia nem no mercado junto. Se eu passasse assim e cumprimentasse alguém que fosse, ele já brigava comigo. Ele morria de ciúmes de mim. Eu nunca dei motivo, mas ele morria de ciúmes. E eu orava para Deus tirar os ciúmes e colocar o amor, sabe? Mas o problema do Jair não é escondido, muita gente sabe. Ele bebia bastante, então ele ficava alterado nesse tempo de perdeu também o pai que ele amava muito, né, por uma doença ruim. Então, assim ficou. Acredito que ele se agarrou nisso. Mas e eu sempre orando. E ele era muito ciumento. No ano de 2012, o Jair teve o AVC. E a parte que Deus tocou na vida do Jair, no Jair, foi na área emocional. O AVC dele foi na área emocional. Deus tocou nessa área. E Deus me avisou antes. Deus falou assim: o seu sofrimento chegou, acabou, está no fim. Então, Deus usou um servo dele e falou para mim: o seu sofrimento chega no fim, está no fim. Eu vou passar uma borracha. E, nisso, ele teve o AVC e a área que foi mexida foi na área do emocional. E o Jair voltou outra pessoa. Ele voltou. Ele não tem. Hoje, o Jair não tem ciúmes, o Jair não. De nada, 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 nada. Nada, nada. E como foi na verdade, poderia ser ele para responder, mas foram respostas da sua oração, porque você orava para que o seu marido ele falava que não convertesse, queria né? nunca ia ser crente, que não gostava de crente, que não... Então ele não gostava de nós, assim. Não. Assim, pastor, então. Falava, não, pastor, de jeito Tomar nenhum. café na casa dele, então. Nem pensar. Nem sonhar. E aí. Deus é tremendo, né? E aí eu acredito que tudo tem Deus. Tudo tem Deus, no mínimo, na mínima coisa. Olha, eu engraçado, vejo né? Deus Então, até na cor aqui. do tecido hoje. Olha porque só. É verdade. Tudo tem Deus. Aí eu estava dentro da igreja, mas eu me sentia mal, porque eu ia sozinha para a igreja, embora eu fosse com a Ingrid e o Márcio, que eles são de lá. Eu ia sozinha para a igreja, eu falava, nossa, eu me sentia mal. E eu me esfriei um tempo. Aí, um dia, a Ana Paula me chamou para vir aqui. Eu vim, visitei. Ana Paula das meninas. Das meninas, da Larissa, da Chuchuzinha. ali. Chuchuzinha que está ali. Minha amiga, desde que eu cheguei aqui em Lençóis, trabalhei com a mãe dela, tudo. E eu vim. Foi através dela, então, o convite dela para vir aqui. E eu vim aqui através do convite dela. Né?
e gostei. E aí ela falou para mim, Rose, transmitido pelo Facebook. E assim, eu chegava dentro de casa, eu desanimei de um jeito, eu não queria mais. Eu falava, eu não vou mais, né? Porque eu orei tanto, busquei tanto, eu sempre criei muito em Deus, que o impossível acontece, o milagre acontece, né? E aí um dia de domingo à tarde, eu sempre durmo à tarde, no domingo é o único dia que a gente descansa, eu deitei, dormi e acordei atrasado, porque lá o culto começava às 6. Eu falei, eu ia na igreja aquele dia. E não fui. E liguei o computador, meu notebook, lá em cima da minha cama e fiquei assistindo o culto, você transmitindo o culto, e eu fiquei assistindo o culto. E aí, nisso, ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto e falou assim para mim, o que você está assistindo? Eu falei, estou assistindo um culto. Aí ele viu aqui, ó, a cruz, tudo aqui. Ele falou, mas isso não é uma igreja católica? Eu falei, não, é a igreja presbiteriana renovada. Mas cadê o barulho dos crentes? O problema do Jair é o barulho dos crentes. O problema do Jair é o barulho dos crentes. Ele tinha pirraça do barulho. O barulho. Ah, não, mas quando porque, voltar, vou assim, socar a bateria na cabeça dele. não é esse barulho. A Assembleia de Deus é pentecostal. Fala em línguas e profecia e tudo mais. É esse o barulho. E quando começa a pregar, né, na emoção do Espírito Santo, porque tudo é permitido, né, por Deus, que a pessoa se altera, esse era o barulho que ele não gosta, né? Então, muitas vezes ele foi na igreja e ele voltou embora decepcionado. Outras histórias também que não vem ao caso. Não vem ao caso. Não, né? não vem ao caso. E aí ele falou assim para mim, tá aí. Parece que eu quero ir nessa igreja. Eu falei, glória a Deus. Não tem barulho nessa igreja. Nossa, Senhor, vamos para a igreja. E aí teve um... Eu não lembro o que teve, acho que foi aniversário da mãe da Chuchu. E eu falei, Jair, a Ana Paula é daquela igreja. Aí ele falou, mas como que é lá, Paula? Você é de lá? Aí ela contou para ele. Ele falou assim, eu sou de lá, é uma bênção, o pastor tem uma sabedoria, tal, tal. E aí eu orei para Deus trazer para a igreja. Mas quem ganhou essa alma foi você. Porque ele veio para a igreja por causa da sua pregação, porque ele entendeu o que você fala. Porque não adiantava eu pregar para ele, ele não entendia. Não adiantava outra pessoa pregar, ele não entendia. E ele veio, ouviu a sua pregação e ele entendeu a pregação. Glória a Deus. Então, é assim, a gente joga a semente, o outro vem e colhe. Né? Então, é que Deus tem seus meios, né? Na verdade, não é como a gente espera. A gente faz de repente, a gente cria uma expectativa de como tem que ser, né? Então, é como se Deus não soubesse como Ele vai salvar, né? Então, eu fico imaginando assim, essa multiforme grandeza de Deus, de um dia você dormir, perder o horário, aí você liga o computador, que é uma coisa assim, fria, né? Assistir um culto pela internet nos dias que... É estranho para quem sempre esteve dentro da igreja. Mas Deus permitiu que aquele dia você ficasse em casa, ligasse o computador e ele perguntasse, o que você está fazendo aqui? Né? E você está assistindo um culto e ele não escuta o barulho, ele fala, mas não tem barulho que lugar é esse? Igreja? Você tem alguma coisa errada, né, Jair? Ela é do manto, ela é do grito. Aí tem uma igreja que tem uma cruz e está em silêncio, tem alguma coisa. E aí é isso que o Espírito Santo estava trabalhando. Ali, aí trabalhou. Que daí ele começou a vir, e ele começou todo domingo. Então, dava 5 horas da tarde, ele já estava pronto. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele já estava pronto. Ô, Dani, você renova o Você não vai para a igreja? Instagram, por favor? Tinha dia que eu estava morrendo. Não, mas você tem Parou? que ir. É que acho que já vai terminar. Você não vai para a igreja? Tinha dia que eu estava muito cansada por causa dos trabalhos, né? Porque daí a gente teve a loja, Deus presenteou a gente com a loja, a gente está na luta, tal. E o domingo
Ai, Jair, eu estou tão cansada, mas eu vou. Eu ia e vinha com ele. Mas, assim, ele fala... No dia, acho que foram umas 2 vezes que eu não vim, né? Que ele fala assim, nossa, a igreja sem você não é igreja, ele fala. Aí eu falo assim, mas vai você, eu vou estar aqui, vou estar sempre assistir, né, os cultos. Mas, e essa é a minha vida, a minha história, os meus filhos. Eu criei todos na casa do Senhor, né? Todos têm um talento, só tem um que não vem, mas eu creio que eu e minha casa serviremos Amém. ao Senhor. E estou dando aula lá, no centro de formação, e estou aqui para fazer Amém. a vontade de Deus. Amém. É interessante, né, isso, como que o reino de Deus não tem placa, né? A gente acaba, ao longo dos anos, se fechando nisso, as oportunidades vão passando e a gente aprende nessa noite que é Deus quem faz, né? Deus. É Deus em Deus tudo. quem faz. Eu falo assim que eu vejo Deus na mínima coisa. Eu já levanto, eu ajoelho muitas vezes, 2, 3 horas da manhã, eu estou orando. Eu perco sono, eu estou lá orando. Não é porque eu perco sono, porque já é para mim orar mesmo. E de manhã eu já levanto, já oro, Pai Nosso. O Jair às vezes fala assim, o que você está fazendo? Às vezes estou lá na garagem, estou orando. Ele, o que você está fazendo? Estou orando, Jair. Ora também. Né? Ora junto comigo. E é assim, eu já, assim, Deus, essa semana eu ouvi uma palavra, eu ouço muita pregação, aproveito para ouvir bastante pregação, e Deus falava assim, não despreze o dom que Deus te deu. E eu falei assim, o meu dom material, que é esse dom de ensinar, e na verdade, a obra missionária que Deus tem na minha vida, que eu sempre tive também vontade de sair e pregar, fazer a obra missionária, essa turma que eu tenho, que são pessoas que passam 60 pessoas comigo por semestre, eu falo que isso é missão, porque não sai ninguém dali sem eu falar de Jesus, sem eu orar por um enfermo, sem eu pregar ali a palavra, porque vem gente de toda religião. E são pensamentos diferentes. Às vezes a gente tem ideia de que fazer missões é só sair fora. lá fora. E, na verdade, a nossa vida é uma missão. Né? A gente tem uma missão na vida para falar do amor de Deus, para testemunhar. Tenho certeza que essa noite ela entra assim como aquilo que a gente realmente aguarda como objetivo desses encontros, porque fortalece a experiência, a vida cristã, porque, como você disse, você vê Deus na cor de um tecido. Aconteceu esses dias, né? Eu acabei estragando uma peça de uma camisa que eu estava fazendo e eu não tinha mais o tecido. Aí eu liguei para uma pessoa da cidade e falei, olha, eu preciso assim, assim. Ele falou assim, tem um monte de retalho. Eu vou levar para você ver, mas vai ser muito difícil, porque a nuance é diferente. Eu falei, traz para eu ver. Aí eu fui no banheiro, eu falei, Jesus, ajuda que um pedaço daquele tecido seja da mesma cor. E veio um pedaço da mesma cor. Eu acho que era até da mesma peça. Eu falei assim, então eu vejo Deus no mínimo detalhe. Essa semana nós perdemos uma régua, a gente não achava a régua que a gente precisava. Eu falei, Jesus, me mostra onde que está essa régua. 2 minutos eu achei régua. Sabe? E são experiências que nos levam a compreender que Deus ele age nesses mínimos detalhes, e isso faz com que as pessoas que estão perto, as pessoas que convivem, elas vão, dia após dia, percebendo a graça de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Muitas pessoas chegou para a gente nessa pandemia e falou assim, nossa, mas vocês vão conseguir tocar esse negócio? Vocês vão conseguir tocar? Aí nós respondemos assim, o Senhor está cuidando. Está nas mãos de Deus. E Deus não tem deixado faltar. Todos os dias a gente
tem chegado o serviço, Deus tem aberto portas para a gente conseguir se restabelecer, para a gente conseguir ajudar, né? A gente está com um projeto de uma ajuda agora e em breve vai ser feito. Então, tudo é Deus. Amém. Deus é o Deus do impossível. Eu chegava do trabalho 10 horas da noite, esses últimos 2 anos passados aí, eu ainda ia para o computador, eu ia fazer trabalho, eu ia fazer aula, eu tinha trabalho prático todo mês. Né? Do curso de modas. Do que curso você de tá moda. fazendo. Então, Terminou, né? nessa área da moda aí, desde da história até o concretizar de uma marca. Então, foi muito bom. Deus me ajudou e não fiquei em nenhuma disciplina. A maioria das vezes fui aluna destaque. E olha que estudar à distância, muita gente fala, ai, eu não consigo. É mais puxado que a faculdade presencial, porque eu fiz a presencial e a distância é mais puxada Sim. ainda. Sim. Bom, o Jair, ele tem após o batismo e depois que ele firmou aqui, né, na nossa igreja, a gente percebe uma vida devocional muito presente, né? Desde manhãzinha já está 6 horas da manhã. enviando um texto bíblico. Você é prova de um Deus que responde às nossas orações. Responde. Responde. Deus, ele responde no segundo, ele responde no dia, no mês, no ano. Ele demora anos para responder, mas ele responde. Amém. Ele responde. E o milagre a gente vive todos os dias. O milagre a gente vive todos os dias. Deus responde, e é prova de que Jesus, o Espírito Santo, ele está do nosso lado. É clamar. Quando eu estou com um problema, eu falo, Jesus, eu estou aqui. Resolve para mim. Na hora vem uma ideia, faz assim, assim, faz assim, assim. É assim que Deus fala comigo. Deus fala dentro de mim, da minha cabeça. O que vai acontecer? Vai acontecer tal coisa assim, assim, assim. E te aquieta, porque eu sou Deus. E você verá que eu sou Deus na tua vida. Deus fala dessa forma comigo. Uhum. Tanto no sonho, que é uma outra coisa que Deus deu para a gente ter a nossa casa própria. E assim vai. É outro testemunho cumprido também, que não dá para falar agora. E Deus responde sim. A gente tem afronta todos os dias. Satanás ele dá um jeitinho de se enfiar para afrontar. Mas ele sabe que o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, gente, nós nessa noite tivemos a alegria de poder ouvir um pouquinho da história da irmã Rosinha, Rosemara, Mara, é muito nome. O Jair chama, como que você chama ela? Rose. Rose, foi uma alegria te receber aqui. Eu tenho certeza que abençoou os nossos corações, os que estão aqui, e também de quem nos acompanhou. Eu vi algumas pessoas comentando e glorificando a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida e, com certeza, fortaleceu a nossa fé, a nossa esperança. E a gente crê que nós vamos sair melhores depois dessa pandemia. Sim. Né? E só complementando, e o Jair, olha o ministério que Deus colocou na mão dele logo em seguida. Ele foi entregar a sopa uma vez. Uhum. E ele se apaixonou tanto por esse ministério. Precisa voltar logo, né, Jair? Que ele fala, nossa, entregar a sopa faz falta. Né? É um ministério... A gente vai voltar com segurança, mas no momento certo a gente poderá voltar. Tudo isso que aconteceu é promessa de Deus na nossa vida. Deus prometeu e Deus cumpre. Amém. Sim. Amém. Sim. E estamos aí. Amém. Até... Rose, eu queria que você orasse nesse momento, fizesse uma oração pelas pessoas que nos acompanham, e eu queria que você clamasse a Deus para que, assim como aconteceu na sua vida, muitas outras
mulheres, muitos outros filhos, esposos, possam também ter a oração respondida. Só, sim, eu Claro. vou orar só complementando uma coisa. Uma coisa que você sempre fala aqui no púlpito, que você ora pelo esposo da sua filha. Uhum. Eu sempre orei pelo esposo da minha filha, o irmão Márcio, que hoje é esposo dela, mas eu não conhecia. Eu sempre orei pelo esposo para que Deus desse. A gente precisa orar para que Deus dê um bom marido para nossas filhas, uma boa esposa para os nossos filhos, para quebrar Sim. esse paradigma de separação, Sim. de essas coisas que vêm de trás. Então, e que nós temos que orar constantemente para que Deus abençoe a nossa família. Uma das coisas que eu percebo, a gente percebe, é o fato de você não permitir a continuação daquilo que poderia ser uma maldição na sua Sim, vida. não. Né? Que a gente Porque você quebrou. tinha todos os motivos para dizer que Tinha. Deus não te ama, que Deus te abandonou, que o fato da tua mãe ter saído de casa seria motivos. Mas você sempre Eu lutou. sempre me agarrei em Deus. Sim. Eu falava, Deus, até no sonho, me mostra ela no sonho. Eu sempre sonhava. Muitas vezes eu sonhava e tinha uma barreira entre nós, mas Deus foi o meu refúgio. Amém. Meu refúgio. Amém. E hoje em dia as famílias, por exemplo, que está aí pensando em que tem esse negócio que eles falam, incompatibilidade de gênero, tem mesmo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém parece ninguém. Mas um tem que ceder, um lado tem que ceder. Tem que orar. Essa semana eu falei, Jair, você tem que orar junto comigo. E ele ora, e ontem ele veio falar uma passagem da Bíblia para mim. Eu falei, você está lendo a Bíblia? Ele falou assim, estou. Eu falei, nossa, interessante. Ele lê e depois ele manda. Né? Ele falou assim, eu estou lendo a Bíblia, eu estou conhecendo a Bíblia. Mas as famílias, nesse tempo, o inimigo ele tem tentado destruir as famílias, até mesmo as famílias cristãs, né? Então a gente tem que orar mesmo, buscar. E orar é tão bom. Eu falo assim que eu não sei cantar não, mas orar e falar de Deus, Amém. Né? Amém. Por favor, então nos ajude em oração, que Deus dirija as suas orações nesse momento. Sim. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Jesus, nesta noite. Agradeço a Ti, Pai querido, pela oportunidade que me deste para falar sobre o meu testemunho de vida. E que nesta noite muitos corações sejam cheios da Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha ajudar. Onde houver, Senhor, uma discórdia dentro de um lar, até mesmo cristão, que o Seu Espírito Santo vá na frente, com os Teus anjos, vai ajudando, aliviando, Senhor, dando a vitória. Onde tiver, Senhor, um filho dessas famílias que estejam, Pai, com problema, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha trabalhar de maneira especial, porque o Senhor é especial, e o seu projeto, meu Pai, é a família. A família foi o primeiro projeto instituído por Ti, Pai. Que o Senhor entre com todas as bênçãos, com as providências que as famílias precisam, Pai. Os jovens, as crianças, em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, passar por tudo isso, clamando, engrandecendo o Teu nome, sabendo que o Senhor proveu, porque nós temos a promessa, Pai, de que o Senhor virá no nosso socorro, e não tardará, e que o Senhor exaltará o humilhado e abaterá o exaltado. É assim que nós cremos no Teu poder. Pai, cremos na Tua glória, na Tua graça, e continua, Senhor, olhando por nós e livrando nós dessa enfermidade, ó Pai, para que nós possamos, Pai, cantar o hino da vitória. Amém, Senhor. Nós cremos no Teu poder. E nós Te agradecemos, Pai, nesta noite, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Amém, Jesus. Nós voltaremos no domingo, aqui na parte da manhã, e você que desejar passar por aqui para trazer a sua oferta, a sua contribuição dos alimentos, né? Todos os meses a gente entrega, já começou a chegar, algumas pessoas já estão passando pela igreja
E relembrando que surgiu, né, novamente o decreto de não podermos ter aglomeração. Então, a gente vai continuar cumprindo com obediência aquilo que foi colocado. É lógico que o nosso desejo era poder estar reunido e, né, assim, durante a semana a gente vê muitas fotos dos momentos em que a igreja estava lotada e aquilo dói o nosso coração, mas a gente não pode, de forma alguma, agir pela emoção. Nós precisamos ter essa prudência, uma fé com responsabilidade. Então, no domingo pela manhã, nós teremos o culto às 10h30, transmitido tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E também no domingo, às 19 horas, nós teremos o segundo culto. Então, a gente está sempre transmitindo esses cultos para que você seja alimentado, a palavra de Deus venha. E o Senhor nos deu esse projeto bem interessante, que é ouvir os testemunhos. Isso também é uma pregação, é uma maneira do Senhor falar conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deus falou muito comigo. Fui abençoado pelo testemunho de vida e que muitos outros possam passar por aqui e também deixar a sua experiência para a edificação. E que os filhos que muitas vezes não dão valor aos pais, eu dou muito valor porque eu não tive. Todo mundo foi meu pai, minha mãe, as pessoas do mundo, né? E os filhos, para dar valor nos pais, para ouvir os conselhos, né? Então, e só sabe mesmo assim o valor que tem quando ele passa por uma situação dessa. Sim. Que a gente passa muita falta, a ausência deles dói muito. Sim. Né? Então, para os filhos darem mais valor para os pais, né? Quem tem os valorizar. pais, valorizar os pais, para que possa colher também bons frutos, Amém. né? Amém. Com os filhos que virão e é isso. Amém. Mas graças a Deus, Deus é bom. Amém. Em todo Em tempo. todo tempo. Todo tempo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento e guarda as nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Jonathan, que nos ajudou, a Liliane ali em cima também, a Ana que ficou. A Sildânia não pôde estar, mas a gente continua com a igreja aberta nesses dias. Deus abençoe, um abraço Amém. a todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado Amém. novamente, Rosinha. Obrigada.